campo. É uma questão... Na mesma faixa de campo. Um vai atropelar o outro. Um vai ser titular, o outro vai ser reserva. Os dois adoram jogar pelo lado direito. Abertos pelo lado direito, e afunilando. Ok, o Lucas Lima também volta. Depois chegou até a fazer já um segundo volante. Ele tá jogando muito mais pela direita do que pelo meio. Quem? O Scarpa. Quem tá jogando no meio, o Sornoso. Mas é que eu tô falando. Então. Mas o Lucas Lima não joga no meio. O Lucas Lima, a maior parte do tempo, ele passa no lado direito aberto. É só você pegar o mapa do calor dele. Ele joga, ele anda pelo campo? Anda. Mas o forte dele é quando ele tá aberto pela direita. Tanto que o Santos tinha uma jogada intensa ali pela direita, envolvendo ele e o Vitor Ferraz. É isso aí mesmo. Lembra? Você lembra disso? É, sim, senhor. Eu não sei. Aquilo que eu volto a dizer, eu concordo com o Mano. Acho que desses três times, o Palmeiras é o que menos precisa, né? Precisa dele. Olha aqui o Cassino, Jefferson Rodrigues. O Cassino tá louco, Benja. O Dudu teve o melhor ano dele esse ano em números junto com o ano de 2015. Ele foi o líder de assistência do time no ano. Eu concordo. Não gostei muito do segundo semestre do Dudu, não. Mas o Cassino, o Palmeiras ele caiu como um todo, mas se a gente parar para analisar individualmente, os dois melhores jogadores do Palmeiras eram o Moisés e o Dudu. Olha, o Fabinho Marques tá falando aqui, ó, o Mano tá arrebentando nos comentários hoje. Também, ao lado do OP, fica fácil aprender. OP, manda um abraço pra Guariba. Um abraço pra Guariba, interior de São Paulo. Um abração pra todo mundo. Tem uma aula com Mas eles também aqui, é fácil. Olha, o Renan Silva, o Mano tá fazendo um lobby danado pro Scarpa e pro Corinthians. Se eu trago informação é porque eu trouxe informação. Ninguém percebeu isso, Apareceu, pelo amor de Deus. Se eu trago informação é porque eu trouxe informação. Se eu não trago informação é porque eu não trago informação. Deixa eu só fazer um pedido. O Thiago Santos tá perguntando, Pascoal, eu queria fazer um pedido. Existe uma possível troca entre Casares e Gustavo Scarpa? Manda um abraço pra Piumim. Quem? Piumim, a cidade. Piauí. Piumim? Piauí. Não sei onde é, perdão. Um abração para a população de Piumim, um abração para todo mundo. Você não sabe? Minas Gerais. Minas Gerais, acertou. De onde seja. A vergonha, não sabe nada. Falou Piauí. Você é tão tonto que você falou Piauí. Você viu como é? O programa é democrático, tá lá. O Mano, o Corinthians está forte na disputa por Scarpa. Olha lá. O programa é democrático. Força a mão, a minha informação Você pode trocar essa frase por... A informação que eu tenho que... Mano, morre de medo que o Scarpa vá pro Palmeiras. Imagina. Olha lá, o Sidão voltou. Aí, Sidão, viu que ele falou Minas Gerais? A minha informação é que a probabilidade maior é que ele joga no Palmeiras. Dá uma levantada aí, Benja, pra ver se o Léo Príncipe tá acertando com o Santo André. Levantei. É pra pular também. Já você não fazer isso porque é sedentário, É só pra levantar o joelho. Ele mandou... É sedentário. Se ele quiser, já... Ele tem uma bike elétrica, Sormani. O cara que tem uma bicicleta elétrica, é um baita preguiçoso. Ainda mais aqui na Barra, na Orla. Reta só. É uma reta só. Isso é pra vir trabalhar. Mas se quiser, já te falei, correr ou natação, escolhe o dia ou a hora. Melhor não, você passa mal, cara. Léo Príncipe pra onde? Santo André. Santo André. Quer dizer, o cara agora há pouco estava no Fluminense, agora foi parar no Santo André. Não, porque no Campeonato Paulista... Falei que ele estava numa lista sugerida ao Fluminense. Porque o Léo Príncipe ele não tem jogado com frequência. O titular absoluto é o Fagner. O ano passado no Campeonato Paulista ele foi emprestado também para o Oeste, vocês lembram disso? Ele fez um bom campeonato pelo Oeste, inclusive na Arena ele jogou bem contra o Corinthians, Pascoal. O moleque jogou bem contra o Corinthians, esse daí tinha que ser punido. Mas enfim, foi o Léo Príncipe. No Campeonato Paulista, quando o Corinthians enfrentou o Oeste, ele foi bem contra o Corinthians na Arena. Eu vi o Luca, eu lembro bem. Mas Campeonato Brasileiro, como ele jogou bem contra o jogador, Pascoal, para ele é interessante ser emprestado também, esses estaduais, porque o cara vai ganhando um pouco mais de cancha, o cara vai ganhando um pouco mais de experiência. Aconteceu isso com o começo de carreira. Moleque, velho. E que Corinthians, São Paulo e Palmeiras, que já tem os seus camisas 10, não deem pro Scarpa a camisa 40, a camisa 80, a camisa 78, dá a camisa 11. Da camisa 8. O importante não é o número, é o escudo. Não. Como não? Desculpa, fica feio. Fica feio. Tem o cara com a camisa 90. Sabe? Isso aí veio do basquete. Fala pra ele, senhor. O Scarpa é canhoto. Já tem o 10. O Cueva é o 10 do São Paulo. O Jadson é o 10 do Corinthians. O Moisés é o 10 do Palmeiras. Dá 11. Dá 8. Vê a camisa disponível. Ou dá 20. Não, vai ser. Normalmente, a lei do futebol é a seguinte: o jogador que tem a camisa que está no elenco, ele mantém. Só o Neymar, que tinha lá o outro jogador com a camisa do PSG, que pediu a 10 e ganhou a 10. Jogador comum não ganha 10 assim. Que dê a 11, dê a 8, dê a 20. Mas não vai dar camisa 49, 79 pro cara. Pascoal, estraga. O Pablo. O Pablo tem muita conversa e pouca coisa definida até agora, né? Surgiram informações no final de semana de que a coisa foi adiantada, que o negócio estava bem encaminhado.
Mas nas últimas horas, as coisas... Hã? Com quem? Com quem? Você falou que tá Palmeiras. Então fala, né? Você falou que tá muito bem caminhado. Mas com quem? A gente tá falando do Palmeiras. Não, mas o Pablo pode ser outro clube. Mas agora, nessas últimas horas, parece que o negócio recrudesceu e não caminhou mais como se imaginava. Como no futebol, eu acho que a verdade não dura 24 horas, eu prefiro esperar um dia sempre depois do outro. Porque um dia tá legal... Um dia depois a gente nunca dá informação de Mas nada. assim, um dia tá legal. Ano, nós não damos informação. Sábado tava legal. Chega segunda-feira já não tá tão legal assim. Aconteceu? Grana, vai chegar na terça-feira não tá tão legal. Chega na quarta-feira tá pressa. Na sexta-feira eu recebi uma informação, daquele nosso informante lá do Palmeiras, sabe quem é, né? Sabe quem é? Ele falou pra mim que a chance do Pablo jogar no Palmeiras era 0. Zero. Engraçado. Pelo dinheiro, pelo valor. Cuidado, não fala isso, que o empresário dele vai te mandar mensagem. Pelo valor pedido de salários, e ele escreveu para mim o seguinte: o salário dele é maior do que ele pediu, né? O salário que eles pediram para nós é maior do que do Dudu e do Lucas Lima. O cara escreveu para mim, tá aqui no celular, eu mostro para você. Tá, só para dizer o seguinte, na mesma... Só se mudou. Só se sábado e domingo houve uma mudança. Então, por isso que eu digo que no futebol as coisas mudam para melhor ou para pior em 24 horas. Eu disse aqui e vou repetir. O diretor de futebol do Palmeiras se reuniu 2 vezes na semana passada com o agente do jogador. 2 vezes. Eu tinha te falado, lembra? 2 vezes. Uma na terça e outra na quinta. Você tinha razão quando você me perguntou se teve uma reunião na quinta. Teve à tarde. Eu não sabia, fui procurar saber. Teve sim. A informação que eu obtive no final de semana, no sábado, através de uma fonte do Palmeiras, é que o negócio estava encaminhado e que a coisa estava até com um plano, tinha um plano já pronto, né, de orçamento, de dinheiro, de investimento, como é que as luvas seriam pagas, como é que o acerto até com o Bordeaux que ficou de ser resolvido e que o Palmeiras ainda iria resolver com o Pablo, se o contrato seria de 4 ou de 5 anos. Isso é a informação que eu tive no sábado. Porém, nas últimas horas, a coisa parece que já não está tão clara quanto já teve na semana passada. É assim mesmo. No futebol é assim mesmo. Um dia está muito legal, outro dia não está tão legal, no outro dia volta a ter. Por exemplo, o caso do Trellis, estava bem perto do Corinthians, já não está, já está ficando longe, porque sempre aparece alguém interessado, aparece uma proposta, outra coisa aqui, que no, e surge assim. Outra coisa, é verdade que o Juninho, o zagueiro, estava indo para a França para amortizar uma parte da contratação do Pablo? Seria uma possibilidade, porque o acordo do Palmeiras, o Palmeiras não queria pagar os 3 milhões integrais de euros ao Bordeaux e oferecer um jogador. O time do Bordeaux está muito mal. A zaga do Bordeaux é um horror. E o Juninho resolveria a zaga do Bordeaux. Isso que eu ia falar. Gente, você acha que os caras não monitoram o jogador? Você acha que eles não têm um scout sabendo quem é o cara? Gente, como é que alguém pode contratar o Juninho, com todo respeito ao jogador? O Juninho não é jogador para time grande. Custou 11 milhões. Mas bom, aí você fala com quem comprou. Aí você fala com quem comprou. Você acha que o Bordeaux, que já tá numa draga danada, vai pegar... Tomou 3-0. Não, tomou 3-0 nesse fim de semana. Mas esse cara me enganou, viu, Sormani? No Curitiba era bom zagueiro, cara. Foi pro Palmeiras, aí nas partidas que ele fez mesmo. A informação que eu tenho parecida com a do Sormani é que o Pablo está descartado do Palmeiras. O Pablo estaria descartado do Palmeiras. O empresário dele, o Fernando César, a qual não tenho o prazer de conhecer pessoalmente, conversamos por telefone uma vez e agora por WhatsApp, e ele manda mensagens para mim até tarde da noite, meio delicado, dizendo que eu sou mal informado. Olha, você é mal informado. Eu falei, olha, Fernando César, se eu sou mal informado, eu não sei. Por enquanto, minhas informações estão batendo todas e as suas não. Inclusive, que ele anda oferecendo jogador aí para Deus e o mundo aí. E eu continuo falando, ele falou que é mentira minha, né? Ele disse que era mentira minha, que eu estava mal informado. Eu continuo falando que era 500 mil reais o salário que ele pediu ao Palmeiras, 3 milhões de reais a comissão dele, né? Que é um direito, não estou criticando, para mim, eu não sei quando não ensinando da minha conta, e mais os 3 milhões de euros pro Bordeaux. Essa é a informação que eu tenho. Ele falou que eu sou mal informado. Ele falou, você é mal informado. Ele falou que eu deveria procurar mais as fontes. E aí, quando eu pergunto para ele, ele não responde. E ele está aí oferecendo. E muita gente fala aí que a forma como ele está conduzindo o negócio é que está prejudicando o jogador. Isso que a gente ouve nos bastidores do futebol. Agora, ele, o Fernando César, que eu não conheço, que você conhece há muitos anos, tem todo o direito de falar que eu sou mal informado. Mas eu falei para ele que dia 24 de outubro eu falei que ele não ficaria no Corinthians. Ele falou um acerto não justifica
um acerto não justifica o outro. Aqui, ó. Recebi uma... E na semana passada, quando eu falei, a mesma informação. Eu falei, olha, o salário pedido pelo Palmeiras, pelo empresário dele, pro Pablo, seria quase o dobro do Mina e mais do que o dobro do que o Edu Dracena ganha. É a informação que eu tenho. Ele falou que eu era mal informado. Aqui, eu tô... E que tem uma proposta, não sei se bate ou não bate, que é do Atlético Mineiro, pelo Pablo. Você leu, né? O que ele escreveu pra Mas mim. que você que conhece ele há muito mais tempo, Ó, porque se ele entrar aqui, não sei quem é, você pode falar também, olha... Eu acho que o empresário cuida da negociação do jogador. Ele tem todo o direito de falar que eu estou mal informado. Agora, por enquanto, aqui eu falei, Fernando César, eu acertei. E a informação que eu tenho é que no Palmeiras ele não joga porque o valor que você pediu é surreal. A informação é exatamente essa que você está falando. A pedida foi muito alta. Uma pessoa acabou de me dizer: esse assunto no Palmeiras está morto. Não vai para o Palmeiras. Muito caro. A informação. O Mano tinha uma informação do jogo. Quem que falou no Corinthians? O jogador importante do elenco do Corinthians havia alertado o Pablo para que o Pablo conduzisse melhor a situação, não deixasse tudo somente para que o empresário pudesse resolver. Inclusive, alguns jogadores aí, um dos líderes do elenco, Pascoal, não foi só um. Alguns jogadores do Corinthians aí, os mais experientes aí, já tinham alertado o Pablo com relação a isso. Naquele entrave, renova, não renova, vai para a França, fica no Brasil. O pessoal falou, Pablo, em determinados momentos é importante o jogador também se posicionar. Sentar com o empresário e falar, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, em determinados momentos, Pascoal, é importante para o jogador também. Por mais que ele delegue poderes, para que ele não fique dentro desse tiroteio, porque o clube ele vai puxar para o lado dele, o empresário vai puxar para o lado dele. O jogador fica naquele impasse. Muitas vezes o cara até fica chateado com a situação. Uma coisa que é importante... Mas o jogador precisa se posicionar até também, dia 31 de dezembro ele tem contrato com o Corinthians, certo? Então, até dia 31 de dezembro ele está no Brasil. A partir do dia 1º ele é jogador do Bordeaux. Ele vai operar o nariz. Ele tem que voltar. Não, ele vai, 2 semanas está recuperado. Quando faz essa operação de desvio de cérebro. Ele vai dar uma diminuída. Em 2 semanas o cara está recuperado. Se ele não tiver nenhuma outra possibilidade no mercado brasileiro, ele tem que voltar para jogar no Bordeaux. Mas e a família, Pascoal? A família do Pablo não quer voltar para a França. Isso que eu acho engraçado. Por exemplo, vocês acham que o pessoal do Bordeaux não acompanhou o Campeonato Brasileiro? Pelo menos interessado no jogador, no Pablo, que é deles. Eu acho que sim. Qualquer clube minimamente profissional faria isso. Jogou muito. Jogou muito. Jogou tem o Malcom lá, né? Eu tava vendo aqui agora. O Malcom jogou, falou, o cara arrebentou lá. O zagueiro titular do Bordeaux é o Toulalan. 34 anos, já passou por um monte de time, já tá no bico do corvo. Por que os caras o Bordeaux não pega o cabo e traz de volta e pronto, e acabou, encerra o assunto, né? Então, porque o Bordeaux não deve estar precisando de dinheiro para pagar a conta. Não acredito. Para mim, a zaga a não ser que o jogador não queira jogar na Europa. Para mim, a zaga do ano no Campeonato Brasileiro, eu escalaria Pablo e Jeromel. Quem levou foi o Balbuena. Balbuena e Jeromel. Agora o Pablo jogou muito. Só acrescentando, o Corinthians teme perder o Pablo agora. Na janela de janeiro. Já perdeu, né, Pascoal? Corinthians? O Corinthians teme perder. Perdeu o Balbuena. Aí perderia Pablo e Balbuena. O Corinthians teme perder o Balbuena nessa janela agora. E a situação com porque o empresário, só para completar, o empresário dele está desde setembro conversando com o Corinthians para renovar o contrato, o empresário do Balbuena. Não, volta aí a semana que vem. Fica tranquilo. Quarta-feira, sábado, domingo. Estamos aqui, ó. Acabou o campeonato, vai abrir a janela e o cara não deu uma resposta para o Corinthians para renovar o contrato. Ele tem mais um ano de contrato com o Corinthians ainda, né, o Balbuena? O que é que acontece? O Corinthians queria antecipar a renovação, porque o cara sabe que tem proposta para o jogador. Então ele está esperando abrir a janela em janeiro para viabilizar o negócio. O Corinthians já bateu na trave no meio do ano, né? O Corinthians tem que abrir o olho que vai ficar sem um miolo de zaga titular para começar a temporada. Pablo e Balbuena, o Pablo já foi. E o Balbuena está a caminho de sair no Corinthians. Acredita no que eu tô falando pra você. Era Itália. Itália? Era Itália. O Balbuena? O Balbuena tem proposta da Itália. Itália? É. De novo, era Lazio, não era? Napoli. A coisa não está esquecida, não. O Napoli não se compara com o Corinthians. Não, mas Flavinho, o status que o Balbuena tem hoje no Corinthians, eu não sei se na Napoli ou no Napoli. No Napoli. Eu não sei se no Napoli ele continuaria tendo, porque o Balbuena hoje é um zagueiro aí que... Não, mas é verdade.
Hoje, na América do Sul... Ele tá demais hoje. O Gustavo Scarpa tem que jogar no Corinthians e o Pablo... Peraí. Vocês conhecem aqui o futebol sul-americano, vocês fazem jogos, inclusive. Vocês falavam bem do Balbuena como vocês falam hoje, quando ele jogava lá no Olímpia? Não, teve um rapaz que achava até que ele era zagueiro pequeno. Agora chegou o momento do o Corinthians... Não, mas eu não acho. Ô, Sormani, em determinados momentos, eu acho que o cara tem que saber falar não. Porque o Balbuena, pelo potencial que ele tem, eu acho que ele poderia jogar num clube maior do que... O Napoli hoje é o segundo maior time da Itália. Tá brigando? Tá brigando faz 5 anos Clube emergente. Emergente. Para com isso, mano. Gente, vocês estão se baseando no Napoli, que jogou Careca e Maradona há muito tempo. O Napoli, pera lá. Hoje, na Itália, você tem aí um esquadrão chamado... O Balbuena, o pessoal tá te corrigindo, veio do Libertar. Libertar, ok. Enfim, tanto faz, não muda nada. Olímpia, Libertar, é o que o cara lá em Nápoles tá falando nessa altura. Corinthians, Libertar. O negócio é o seguinte, vamos lá. Então, você tem ali, ó, os grandes da Itália, você tem hoje a Juve, tá certo? Que por mais que não seja líder do campeonato, inclusive empatou o clássico aí com a Inter no sábado e perdeu a possibilidade. 0x0, mas foi bom o jogo. Quem disse que ia empatar? Você. Eu achei... Mas peraí, a Juve amassou. A Juve poderia ter vencido. Enfim, mas ganhou. Hoje, o melhor time aí da Itália no meu conceito só deu Juventus, né? Só deu... É isso que eu tô falando, poderia ter assumido a liderança do campeonato. Só deu Juventus. Então, por mais que a Juve não seja a líder do campeonato, Pascoal, ainda hoje é o time que na Itália é o que mais me agrada. Mas se você tem Inter de Milão, você tem o Milan que hoje não tem um time tão forte, mas é o Milan. O Napoli, gente, com todo respeito, se o Balbuena sai do Corinthians hoje... todo ano, né, mano? Se o Balbuena sai hoje do Corinthians pra jogar no Napoli, gente, ele dá 2 passos atrás da carreira. Você tá louco. Só pra lembrar, na temporada 10-11, o Napoli foi o terceiro colocado. Na temporada, terceiro colocado, da temporada 10-11. Ah, legal, mas não ganhou título, né? Calma, terceiro colocado. Na temporada 11-12, o Napoli foi quinto colocado. Na temporada 12-13, o Napoli foi vice-campeão. Na temporada 13-14, o Napoli foi em terceiro lugar. Na temporada 14-15, o Napoli acabou em quinto. Na temporada 15-16, o Napoli foi vice-campeão. Na temporada 16-17, que é a passada, foi terceiro colocado. E hoje é o vice-líder do campeonato. Ou seja, não ganhou um título. Não ganhou um título. Vou falar 3 Vocês falam aqui, o vice é o primeiro dos últimos. Ninguém fala aqui. Vocês falam. Vou falar 3 nomes pro senhor. Koulibaly, Albiol e Maximovic. O Balbuena não joga no Napoli. Albiol, Maximovic e Nalazzo. O Napoli pode jogar, mas no Napoli não joga. O Napoli nos últimos anos tem sido um time muito mais forte que o Milan. Lógico. Mas o Milan tem camisa, tem história, tem know-how. Pra ganhar ontem, o Milan suou, hein, gente? Não, claro que não. Mas o Napoli também é um time de tradição, que tem camisa e tem O Bonucci tá com o zagueiro lá junto com ele. Se o Balbuena olhasse a classificação do Campeonato Brasileiro do ano passado, também não ia jogar no Corinthians. O Balbuena seria titular, camisa, né, irmão? O Balbuena seria titular do Milan, do Napoli não seria. O Bonucci tem um cara lá que é muito ruim que joga com ele. Pascoal, por que o Pablo não tem tanta sondagem da Europa? Porque é zagueiro. O ano de 2017 dele foi espetacular. Não tá em seleção, o Pablo, tudo bem, mas... Não, ele tá na seleção do Paraguai. Peraí, mas eu não... Não, tá falando do Pablo. Porque o Pablo, deixa eu te falar... Eu tava pensando, ele tá pensando no Balbuena. Deixa eu te falar, o Pablo... Tudo bem, talvez hoje não dá pra jogar Milan, Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, ok. Mas o Pablo tem bola. O Pablo joga no Bordeaux de terno, gente. Eu me alarmo com isso. O Pablo tem condição de jogar em trocentos times da Europa hoje. Inclusive no time dele. Inclusive no Bordeaux. Mas em vários Inclusive no Bordeaux. Só queria discordar do Cassino em relação ao Koulibaly. É ruim pra burro. É muito. Eu não acho ele ruim, não. Eu acho ele horroroso. Horroroso. Pascoal. E o Albiol é um jogador de 32 anos. Ah, mas a idade aí pra O Balbuena chega nesse time do Napoli e cai com uma luva. Não, mas não é só o Balbuena. O Pablo não? Pá, os dois. É isso que eu tô querendo falar. Por que o Pablo não tem mercado na Europa? O Balbuena não. O Napoli podia contratar os dois, o Balbuena e o Pablo. Eles têm dinheiro pra isso, gente. Poxa. É um time riquíssimo. Outra coisa. Tava numa situação difícil, foi rebaixado. E o Escambau de Madureira, mudou tudo. Eu respeito sua opinião, mas eu não concordo. Eu gosto da zaga do Napoli. Eu gosto da zaga da Inter de Milão, que o Miranda jogou de terno e sapato de croma alemão. Mas começou a jogar bem agora, Miranda impecável. E o cara que joga do lado dele, o tal do Skriniar, que jogador. O Pablo não joga hoje em qualquer time da Europa? Joga. Não, qualquer time da Europa não. É a maneira de falar, lógico. Em muitos times da Europa. Em muitos times da Europa ele joga. Vários. No próprio Bordeaux, tô falando. No próprio Bordeaux, que é dono do passe dele. E me chama a atenção o fato de que o Bordeaux até agora
É porque está aqui no mercado brasileiro e tem até 31 para resolver. O empresário do jogador, que para mim deve estar fazendo um péssimo trabalho, que eu também não conheço. Porque é um jogador que tem mercado na Europa, não é que joga em qualquer time. Quando eu falei qualquer, eu entendi. Mas ele joga no segundo escalão da Europa, joga também, porque a exemplo de muitos outros jogadores que atuam aqui no Brasil, não é porque o cara que joga bem no Brasil aqui, o cara automaticamente ele é um candidato a jogar no Bayern de Munique. Os caras olham para o futebol brasileiro também com algumas restrições aqui, óbvio. A gente mesmo fala isso. Que aqui é meio que... Quer dizer, então, eles não olham para a China e olham para o Brasil com restrição. Mas levam um jogador de bacia daqui. Não, alguns jogadores. Restrição do quê? Por exemplo, esse zagueiro, o Pablo. Esse Pablo não servia lá. Os caras empresta, volta para o Brasil. Estava no banco lá, no Bordeaux. Exatamente. Aí o cara pega e faz um bom campeonato pelo Corinthians. Isso não significa que ele é o maior zagueiro do mundo, porque ele fez um bom campeonato pelo Corinthians. Fez um belo campeonato pelo Corinthians, foi um ano, jogou 2017 no Corinthians, jogou muito, foi vendido pro Sevilha. Sim, por um time de médio porte. Mas é um time que você Mas do jeito que vocês estavam falando do Arana aqui, eu até brincava que ele ia pro Bayern, pro Real e pro Barcelona ao mesmo tempo. Tinha um papo do Barcelona. Pois é, mas essa é a história do velho papo. Tem tá bom, mas ele foi vendido. Ele foi pro Sevilha, tá do tamanho dele. Tá do tamanho dele. Mas ele é novo, ele pode ir de lá e pro maior. Pode acontecer um monte de coisa. O caminho natural dele é pode acontecer um monte de coisa. Na minha opinião. Quem? O Guilherme Arana. Nem jogar no Barcelona? Se ele continuar evoluindo na carreira... Eu acho que ele tem potencial para isso. Tem que Jordi Alba é um jogador já veterano. É um jogador veterano. Daqui a alguns anos, quando ele for pro Barcelona, depende da adaptação o Daniel dele. Alves ficou um tempão no Sevilha, desculpa. Ficou um tempão no Sevilha. Foi pro Barcelona. E foi pro Barcelona. É o caminho do cara que evolui, o caminho natural. Na Alemanha também é assim. O cara vai pro Hoffenheim, vai pro Leverkusen. O que acontece? O que ele está é Bayern de Munique. Sérgio Ramos era Sevilha também. E tem vários que param no meio do caminho. O Ganso está no Sevilha e ele vai de lá, não vai sair. Então, para cada um desses que tem uma trajetória que acaba no Barcelona ou no Real Madrid, tem 50 que não acabam em lugar nenhum. Perfeito. Que voltam para o Brasil, inclusive, para jogar aqui. E o Pablo é um pouco isso. Então, o Pablo não acho que seja... O que eu acho é que, ele, pelo bom campeonato que ele fez no Corinthians, o empresário dele está querendo espremer os clubes ricos aqui do Brasil e arrancar o dinheiro que talvez ele não valha, em vez de talvez, como diz o Mano, de procurar mercado para ele na Europa mesmo. Mas o Flavinho, a não ser que o jogador não queira voltar para a Europa de jeito nenhum. Isso é uma outra história. Se o Pablo acha que jogar no Brasil é mais legal a família do que jogar pesa. fora, A família do Pablo não quer voltar. A esposa dele quer permanecer É um direito que o cara tem. Agora, ele tem de entender, o mas jogador na hora também... de pagar a conta, ele vai falar para a mulher dele, escuta bem, precisa pagar o supermercado. Quem vai pagar? Não argumenta Você ou eu? Não argumenta nenhum time para jogar aqui no Brasil. E agora? Nós temos que voltar. Mas é que tá, Sormani. Mas aí cabe também o empresário ter o bom senso e aí calha de acordo com aquilo que você estava falando, de que alguns jogadores estão tem que tomar a frente. a ele. O Atlético Mineiro fez proposta por ele. Mas é que tá, Benji. O Atlético Mineiro hoje ele tem um elenco envelhecido e um elenco extremamente caro. Eu duvido que o Atlético Mineiro vá pagar o que o Corinthians não quis pagar e o que o Palmeiras também não quis pagar. Eu duvido que o Atlético faça isso, cara. O Pablo, ele precisa se conscientizar de que ele precisa tomar a rédea da situação, porque diante do Corinthians, é isso? Não. Porque eu acho que no Corinthians até não tem mais clima, Sormani. Diante de tudo que aconteceu... Eu acho que o Atleta tem condição de pagar pra ele. A questão não é ter a condição. A questão não é só ter a condição. A questão é pagar o que estão pedindo. Sormani, quem vai determinar o quanto vale determinado produto é o mercado. Se eu chego lá e falo, meu carro vale, sei lá, 10 mil reais. Eu não recebo proposta, abaixo para 9, não recebo proposta, abaixo para 8, não recebo proposta, abaixo para 7. Pinto uma aqui, outra ali, não vendo também. Tem que abaixar para 6. Aí começam a vir as propostas e aí você fala, agora está dentro de uma ótica que eu consigo negociar. Agora você vê, então... O jogador é a mesma coisa. Agora você vê que não está fácil, porque quando eu falei aquela vez lá, o Corinthians não vai pagar o valor que está se pedindo por um zagueiro. Você vê que eu não estava errado e que o Corinthians tinha uma lógica que os outros estão seguindo. Mas eu acho que vale a pena, Benja. É um zagueiro com potencial, inclusive, de seleção brasileira. Não, 26 anos, não é um zagueiro velho. Eu não estou discutindo que o Pablo é mau jogador, muito pelo contrário. Eu acho o Pablo um baita de um zagueiro. Estou discutindo outra coisa. O Palmeiras não quis pagar o que foi pedido. Para falar a verdade, Benja, o que tá pegando de fato não são nem os 3 milhões de euros para o Bordeaux. É a comissão do empresário. Não é não. É o salário. Que empresário, mas Benja, o salário é alto. 500 mil é um salário extremamente alto.
Mas que empresário vai receber 3 milhões numa transação? Depende. Geralmente, a comissão é valor fixo. Valor fixo de porcentagem que não chega a 10%. Não sei. Aí cada contrato tem um contrato. Como cada você história sabe, é uma história. Então, mas é que tá, Pascoal. Então, Cada por exemplo, história Pascoal, é uma história. Se é uma você proposta, tem, às vezes, um acordo com um empresário de 5, com outro de 2, se é um jogador que é vendido para a Europa, 7. se é um jogador que é vendido para a Europa, custando, sei lá, 10 milhões de euros, 15 milhões de euros, 20 milhões de euros, justifica-se o valor aí alto numa comissão de empresário. Agora, numa possível transação, Pascoal, envolvendo aí o zagueiro Pablo, que você tem que pagar 3 milhões de euros, tá certo, para o clube francês e acertar os salários e luvas com o jogador, não cabe, Pascoal, uma comissão dessa. Cada um pede. Eu também acho que Cada um pede o quanto acha que vale, Sormani, mas na minha avaliação, no meu conceito, é inadmissível, cara. Isso aí mela negócio. Normalmente a comissão gira em torno de 10%, né? Se o negócio é de 3 milhões de euros com o Bordeaux, a comissão seria de 300 mil euros, que é um belíssimo dinheiro. 1,5 milhão. A metade disso. Metade do que está se pedindo. Certo. Mas não é isso que está brecando o negócio. Está brecando é o pacote todo. Mas, Benja, na boa, o Palmeiras com esse negócio, com essas cifras aí, e não é culpa do Palmeiras, tá certo? O Palmeiras em ganhar bem no seu patrocinador. Mas isso inflaciona o mercado, cara. É lógico que inflaciona. Chega lá, por exemplo, um jogador, ele vai pedir uma proposta pro São Paulo, é X. Ah, o Palmeiras está interessado? Custa Y. Então, não é o mesmo valor. Aliás, por falar aí é o preço do negócio. O Palmeiras foi lá e falou, não, obrigado. Posso falar a respeito de uma situação envolvendo o patrocinador do Palmeiras? Pois não. A dona Leila, que é patrocinadora do Palmeiras, deu uma entrevista a um site e disse ao site que eu acho que vale a gente analisar o que ela disse. E enquanto estiver o pessoal que ela tem proximidade administrando o Palmeiras, ela continua a ser a patrocinadora do Palmeiras. E quando não for o pessoal que ela tem proximidade, ela não será patrocinadora do Palmeiras. Aí eu faço uma pergunta. É só quando interessa? É só quando é bom para um lado? É só quando há a perspectiva de ser presidente? E não há perspectiva nesse momento de ser presidente? Isso é um recado. O recado é muito claro. Se o Paulo Nobre for presidente eleito em dezembro, se o Paulo Nobre for eleito em dezembro... É isso, Pascoal. Você acha que esse patrocínio é um patrocínio que é... Você acha que esse patrocínio do Palmeiras, ele é baseado em estudo, pesquisa, valor e blá, blá, blá. Que aumentou, não sei o quê. Eu gostaria muito de ver. Pascoal, eu também gostaria muito de ver. É uma empresa familiar, que eles não precisam dar satisfação para ninguém, acionista. Não tem ação na bolsa, faz o que quiser com o dinheiro. Não tem problema, o dinheiro é seu, faz o que eu gostaria muito Agora, de ver. É evidente que o Palmeiras hoje, ele é beneficiário de um negócio isso, chamado eu tô dizendo isso, mecenato, Flávio, porque que tem um objetivo muito claro dessa pessoa que é... São duas situações que pegaram mal dentro do Palmeiras. Dentro do Palmeiras. Amanhã, terça-feira, se não me falha a memória, é amanhã. O Palmeiras, o presidente do Conselho, não é o Conselho Deliberativo, o Conselho do Palmeiras... Fiscal. Não, Conselho de Fiscalização do Palmeiras, o Mustafa Contursi deve prestar esclarecimentos no caso lá no GAECO. Lá, a questão dos ingressos. A questão dos ingressos. O que corre dentro do Palmeiras é que esse caso de ingresso é uma vingança. Porque o Mustafa não conseguiu mudar o estatuto para que a dona Leila fosse candidata na próxima eleição. Então, o que corre no Palmeiras, entre os conselheiros do Palmeiras... Isso é grave, hein? Eu estou tentando entender isso. Mas o fato existe ou não? O fato existe. Então, como é que é vingança? Mas a denúncia seria uma vingança. A denúncia seria uma vingança. Existiu e sempre foi aceito. Então, errado era quem sabia e não denunciava. E não denunciava. Agora veio a público. É isso? Por vingança. Agora, peraí, o que eu quero saber... O que corre no Palmeiras é que isso é uma vingança. Antes de você falar, explica para quem não sabe o que está acontecendo. O Palmeiras, através da sua patrocinadora, destina ingressos para vários setores do Palmeiras. Para o Conselho Deliberativo, para o Conselho Fiscal. Destina dá. Graça. Dá. Quantos ingressos faz parte do contrato. Quantos ingressos para o Conselho de Orientação e Fiscalização, eram 50 ingressos. 70, hein, Pascoal? 50. O número oficial é 50. 50 ingressos. E esses ingressos, segundo a acusação, que está sendo feita agora a apuração junto ao GAECO e junto ao Conselho do Palmeiras,
né? E os conselheiros do Palmeiras dariam uma definição para esse caso até o meio desse mês, mas eles vão esperar a conclusão do processo no GAECO para eles tomarem uma posição, porque se tem um processo envolvido na justiça, como é que o conselho do Palmeiras vai punir se a justiça não deu nenhum parecer? Então, primeiro vai saber o que está acontecendo lá, para depois eles se reunirem e definirem o caso. Né? É isso que está acontecendo. Uma outra coisa. Eu acho que é correto. Hã? Eu acho correto. Tá. O Conselho do Palmeiras está aguardando. Se o GAECO fosse um órgão que fizesse essa coisa e apurasse as coisas que não faz nada. A gente sabe como é que é esse Não, mas estão indo lá prestar esclarecimento. Foram lá na Portuguesa, acusaram um monte de gente da Portuguesa de ter vendido o clube, os cambal. E não hoje não tem a conclusão. Apresentaram uma prova, não fizeram nhecas. E depois de 3 anos suspenderam a investigação. Então esse GAECO aí adora fazer também uma espuminha para ninguém aparecer, promotorzinho, essas coisas todas. E a República só estou dizendo o que está sendo tratado no Palmeiras. E essa última declaração de que se não for gente simpática a patrocinadora que for presidente na próxima gestão, ela não será patrocinadora. Isso pegou muito mal dentro do Conselho do Palmeiras. O Palmeiras tá lindo, velho. De um lado tem uma bilionária que quer gastar dinheiro no Palmeiras. Do outro lado, pode voltar a ter um bilionário. Não, mas é diferente a situação. Pera aí, tô falando o seguinte, pro Palmeiras vai ficar bom de qualquer jeito. Não acho. Ou entra um bilionário, ou entra uma bilionária. Dinheiro não é tudo, não, dinheiro não é tudo, isso mas, é outra história. Só para dizer o seguinte, dinheiro não é problema. Eu só quero dizer o seguinte, o problema do Palmeiras não é dinheiro, é ego. Mas sempre foi. É ego. Sempre foi. Não, teve ego. Hoje é muito mal. Não, mas peraí. No negócio do Paulo Nobre, nessa questão do Paulo Nobre aí... Se o Paulo Nobre volta a Sai, na cara que sai, porque houve sim uma disputa ali de ego por parte de ambos. Todo mundo lembra, na época do Paulo Nobre aí, não vou dizer que ele não teve a sua importância. O Paulo Nobre, ele fez o que muitos dirigentes